Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Eu converso agora com o vereador Ricardo. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Sérgio. Prazer estar contigo mais uma vez. 3 meses mais ou menos afastado aqui da TV Câmara em virtude das eleições, não é? Sim, sim. Por pouquíssimo nós não o perdemos ou nós o ganhamos como deputado, é questão de coeficiência, é isso? Sim, sim. Mas muito votado, né? Graças muito bem a Deus. votado. Uma votação espetacular, graças a Deus. Eu tenho a agradecer a cada pessoa que confiou o voto em mim. E fiquei afastado por 3 meses da TV Câmara, mas não das atividades parlamentares. Sim, nós lógico. continuamos intensamente, mesmo durante a campanha eleitoral, com o nosso mandato de vereador, até porque o nosso compromisso, claro, é com a população. E agradecer a você, Sérgio, a todo o pessoal da TV Câmara, por essa cobertura magnífica que dá ao trabalho dos parlamentares, ao dia a dia da Câmara Municipal. Isso é muito importante. A sociedade ela tem que estar próxima dos vereadores, ela tem que acompanhar o trabalho de cada parlamentar, e essa proximidade que a TV Câmara ela traz para a sociedade, isso é fundamental até para se aprimorar a própria democracia. Um legislativo forte é um legislativo que está sendo vigiado, acompanhado pela população. Isso é muito importante. Agora sim, vereador, é difícil para o eleitor, ou para o cidadão comum, que não é muito ligado em política, entender como é que pode uma pessoa que tem uma votação de quase 100 mil votos não estar na Assembleia Legislativa e o outro que com 40, com 30, sei lá, entra. É complicado isso, não é? É complicado. No meu caso, a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados. Essa conta, Sérgio, é um absurdo. Já passou da hora de o Brasil passar por uma reforma política completa e complexa. O que nós temos hoje? Nós temos o chamado quociente eleitoral. O que é isso? É a divisão dos votos válidos do Estado pelo número de cadeiras. Certo. Por exemplo, nós temos hoje 70 deputados federais do Estado de São Paulo. Divide-se pelo número total de votos válidos. Essa divisão dá uma conta de 300 mil votos. Então, quando um partido atinge a casa dos seus 300 mil votos, elege um deputado. Esse é o chamado quociente eleitoral. Só que tem alguns candidatos como, não vou citar nome, palhaços e outros artistas que eles acabam tendo 1 milhão, né? Sozinho, 1 milhão, 1,5 milhão de votos. E aí eles batem esse quociente eleitoral várias vezes. A cada 300 mil eles puxam um deputado. Então isso traz uma situação que é totalmente equivocada. Teve candidato a deputado federal, federal, que se elegeu com 22 mil votos. Pois é, é um absurdo. Aí absurdo, tem com 100 mil que a população local diz, queremos ele lá. Escolheu. E não vai. Eu fiquei, Sérgio, à frente de 1/3 da Câmara dos Deputados. Que absurdo. 1/3. Eu estou entre os mais votados, claro, da região, um dos mais votados, e entre os 50 mais votados do Estado, sendo que nós temos 70 cadeiras. Se fosse pela quantidade de votos, eu estaria eleito tranquilamente. Mas por essa conta absurda que nós temos do Brasil, esse chamado quociente eleitoral, aí sim, esse é o ponto que pega, e é um ponto que eu até afirmo, vai contra a democracia. Se a pessoa escolhe um candidato e quem ganha é um que teve menos votos do que ele, isso é um próprio ataque à vontade popular, à soberania popular. Já passou da hora de o Brasil, e eu chamo a sua atenção que está me assistindo agora, de o Brasil passar por uma reforma política. Mas qual é essa reforma política? Dou alguns exemplos. Voto distrital, ou então voto distrital misto. O que significa isso? Significa as pessoas tendo a oportunidade de escolher apenas candidatos da sua região. Por quê? Acaba com esse efeito, por exemplo, o efeito de uma pessoa que tem 1 milhão de votos e eleger outros desconhecidos. A pessoa passa a escolher os mais votados da sua região. Com isso, você fortalece a região, fortalece as grandes metrópoles, grandes cidades, no caso Ribeirão Preto, fortalece as cidades vizinhas que terão representantes ou na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, e traz essa proximidade do eleitor com o deputado, com o parlamentar. Eu queria saber
Quem consegue ter acesso a um deputado de São Paulo, por exemplo, Sérgio, que teve 1,5 milhão de votos, mas nenhum assessor recebe? Qual é o recurso que este parlamentar que levou votos da nossa região, qual o recurso que vai trazer para cá? Então esse é o questionamento, por isso que essa reforma pelo voto distrital seria muito importante. Outra importante reforma política para acabar com esse efeito nefasto seria a proibição de coligação no proporcional. Por exemplo, coligação apenas no majoritário. Mas na proporcional, que são os cargos do legislativo, essas coligações elas trazem esse efeito ruim, esse efeito errado. Também é um outro fator que nós temos que buscar para inserir na reforma política. Outro ponto também que é muito importante, a quantidade de partidos que nós temos, não é? O Brasil tem que passar por uma reforma, claro, ouvindo os partidos, ouvindo a população, mas para tentar unir esses partidos, não é? Se nós temos 32 ou 33 ou mais partidos, por que não há uma união, uma concentração em torno de, no máximo, chutando alto, já 10 partidos? Já é muito, né? Já é muito. 5 partidos com linhas ideológicas definidas. Isso que eu ia falar, não tem tanta ideologia assim, né? Não tem tanta. Então, o correto seriam 5, mas já que no Brasil nós temos uma pluralidade muito grande, que possamos pensar em 10, diminuindo para 5 depois de um tempo, com a fusão dessas agremiações. Se temos 30 e tantos, vamos unir os partidos, não é? Unir e formar 5 linhas bem definidas. Por exemplo, linha do comunismo, linha do socialismo, linha do liberalismo, linha da social-democracia. Pois podemos ter várias linhas, mas poucas, não é? Não há que se falar nessa grande quantidade. Isso acaba sendo apenas uma forma de se vender partidos em época de eleição, e é por isso que o Brasil caminha ainda muito devagar nesse sentido. Tem que passar por uma reforma política para não acontecer. Meu exemplo é apenas um. Eu sou o segundo candidato a deputado federal, fui o segundo mais votado no estado e que não ganhou a eleição. Então é uma situação lamentável, não pelo meu caso, eu estou muito feliz, não, eu mas estou é pelo muito eleitor contente, que não entende, ué. Pelo eleitor. O eleitor fica assim, mas 100 mil pessoas disseram queremos ele lá. Isso. Aí o outro com 22 mil pessoas consegue e a gente não conseguiu. Isso é muito esquisito. É um ataque à própria democracia, com certeza, você tem razão, Sérgio. Eu, pessoalmente, estou com a alma limpa, com a alma tranquila. Digo a você que está me assistindo agora que o meu nível de felicidade é muito alto, eu estou muito contente, muito alegre, muito feliz, porque tive o apoio de praticamente 100 mil pessoas. Só dentro de Ribeirão Preto foram praticamente 43 mil votos apenas dentro de Ribeirão Preto, um salto magnífico de votação. No estado, em nossa região, me deu a condição de ser o vereador, o candidato a deputado mais votado em muitas cidades da região. Isso aumenta a nossa responsabilidade. E estamos aqui na Câmara, vamos continuar com o trabalho firme, com a cabeça erguida e com os mesmos ideais. Você entrou na Câmara já como vereador mais votado. Como mais votado. Quantos votos? Foram 9.416 votos. E agora teve 43 mil. Em Ribeirão Preto, praticamente 42.700. Quer dizer, a sua responsabilidade ou representatividade aumentou. 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 3, 4 vezes aqui. Mais aliás, do 5 que vezes. 5 vezes. Podemos contar 5 vezes. 5 vezes 9, 45, 6, praticamente quase 6 vezes. Se você já foi o vereador mais votado, Sim, agora sim. aumentou 6 vezes, Sim, sim. a responsa também aumentou. É muito grande, com certeza. E essa responsabilidade eu vou tentar traduzir em trabalho. Essa é a forma que nós temos para retribuir o cidadão, para retribuir aquelas pessoas que confiaram em mim, não apenas aqueles que votaram em mim, mas aqueles que querem da política, aqueles que querem da Câmara Municipal. E eu sempre faço questão de afirmar, Sérgio, o poder legislativo é o mais importante poder dentro de uma democracia consolidada. É pela Câmara Municipal, é pela Assembleia Legislativa, é pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, por essas casas de leis, que o Brasil pode avançar. A mudança não vem do Executivo, como algumas pessoas querem. Você não vai ver um prefeito, um governador, um presidente impondo as mudanças estruturais que a sociedade pede, porque os representantes da população estão, de fato, nas casas do povo, nas câmaras, nas assembleias, no Congresso Nacional. Por isso que
O Brasil vai avançar, eu não tenho medo de errar em afirmar isso, quando o legislativo tiver essa noção da importância do legislativo, da importância da Câmara Municipal para uma cidade. Isso é muito grande e os membros do legislativo do Brasil todo têm que ter essa consciência da importância do seu mandato. Com essa responsabilidade, 43 mil votos, não vou dizer que você pensa, porque você acabou de sair de uma eleição agora e já disse que vai terminar a sua vereança, claro, fazer o melhor trabalho, mas não começa a surgir pedidos para você ir para o Executivo? Olha, você tem uma votação muito expressiva. Sem dúvidas. Já não começam a chegar pedidos, olha, você tem que nos representar, já que não está lá, vai nos representar aqui, como é que está isso? Bom, os pedidos acontecem pelas redes natural, né? É natural, as pessoas me abordam nas ruas, aquelas pessoas que votaram em mim para deputado, elas querem também ver uma cidade melhor, ver uma Ribeirão Preto mais bonita, mais humana, mais próxima do cidadão, que a prefeitura esteja mais próxima nesse contato diário. E é natural que as pessoas pedem sim, Sérgio. Eu recebo diariamente, é só abrir o meu Facebook, até convido você que está me assistindo agora a acessar. É o facebook.com/Ricardo Silva RP, não é? Então a pessoa pode comentar comigo, bater um papo e lá você vai ver que tem muitos pedidos assim. Mas eu estou muito tranquilo, como eu trabalho na Câmara Municipal. Eu estou muito seguro da importância do mandato que exerço como vereador. Neste momento, hoje, não posso afirmar nem que sim, nem que não. Apenas tenho uma coisa a afirmar, que continuo o meu mandato na Câmara, trabalhando com bastante garra, com bastante responsabilidade e com vontade de praticar aquelas mudanças que a gente tanto vê nas ruas, não é? Que as manifestações de 2013 refletiram também os anseios da população, de uma classe média principalmente, que vem surgindo pelos seus jovens, com trabalho, com força, também representando aquelas pessoas mais simples, que muitas vezes não têm condição e dependem do poder público. Então nós temos que atuar em várias áreas, não é? Em várias áreas, e tentando defender os interesses da população. Se sairei candidato a prefeito ou não, essa é uma decisão que por enquanto não cabe a mim. O futuro a Deus pertence. Ok, mas nessa sua andança e nessa sua experiência, muito bem realizada, por sinal, o que é que a população fez chegar até você? Ricardo, nós estamos precisando disso. Porque alguma coisa você falou para que eles falassem, acreditamos em você. O que, que é que você tocou lá, que é o que eles querem e que você também agora fala assim, vou trabalhar nisso, mesmo aqui na Câmara e mesmo se for chamado para uma prefeitura? Tem um ditado que fala que em time que está ganhando não se mexe, não é? Então meu trabalho vai continuar o mesmo. Qual é o diferencial que eu vejo que as pessoas elas pedem, elas reclamam, exigem? Que o poder público esteja mais próximo da população. As pessoas não querem muito, Sérgio. As pessoas querem os seus direitos. As pessoas querem que a Constituição seja cumprida. As pessoas querem que a classe política esteja atenta àquilo que a dona de casa quer falar, àquilo que o profissional liberal quer falar, àquilo que o jovem quer transmitir, àquilo que o idoso quer transmitir. E para isso, o trabalho é incansável nas ruas. Eu faço questão de cumprir o meu mandato de vereador nas ruas, conversando com as pessoas, sentindo o que vem das ruas, sentindo o recado que as pessoas mandam no dia a dia, no contato diário, nos bairros, e tentando transformar essas conversas, essas andanças em projetos, indicações, requerimentos, que posso apresentar na Câmara Municipal. E assim cumprir com a minha função, com o meu papel de representante da população. Então talvez foi isso que as pessoas viram e, se Deus me permitir, eu quero continuar com muita garra, com muito afinco, continuar representando a população, continuar ouvindo as pessoas e continuar defendendo os interesses não de grupos econômicos, não de pessoas com outros interesses, que não a defesa da própria população. Votando projetos, negando projetos quando temos que negar, aprovando projetos bons,
ingressando com medidas de fiscalização quando o assunto merece uma apuração mais rigorosa. Então é nesse dia a dia, ouvindo as pessoas, tento transmitir para o meu mandato. Creio que não há uma mágica. Existe trabalho. E ir para as ruas no dia a dia cansa, porque tomar sol na cabeça, não é? Estar ali disposto a sentir o que as pessoas têm a falar, isso pelo lado físico pode dar um cansaço, mas pelo lado moral, pelo lado meu interior, é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande poder sentir esse clamor que vem das ruas e tentar fazer de tudo. Sei que não sou perfeito, mas tentar fazer o máximo para reverter isso em ações do meu mandato. Afinal, nós, como vereadores, não somos nada além do que representantes daquelas pessoas que pedem, que reclamam, que reivindicam. Você, quando entrou aqui, à primeira vista, todos diriam que o Ricardo era um vereador da situação. E logo depois você mostrou bem a sua independência, votando a favor, mas também votando contra, claro, e até tecendo pesadas críticas ao Executivo. Você acha que essa votação expressiva se deu também a esse perfil? Eu sempre falei, e é bom que o espaço aqui é amplo e dá para explicar a minha concepção de legislativo. Acredito eu que no Brasil, pela quantidade excessiva de partidos, nós não temos que falar em legislativo totalmente base de apoio ou totalmente oposição. Certo. Porque nós não temos a chamada linha ideológica, o que nos Estados Unidos é um pouco diferente. Certo. Se um republicano ganha eleição, lá nós temos dois partidos bem definidos. Se um republicano ganha eleição, um democrata, que é do outro partido, tem linhas de ideias antagônicas com relação ao aborto, com relação à pena de morte, com relação ao financiamento da saúde. Então são linhas bem definidas. Então, ganha um republicano, o democrata, logicamente, é contrário àquelas ideias. Então vai combater ideias. Aí nós temos a distinção entre base de apoio e oposição. Certo. No Brasil nós não temos muito isso. É claro que nós temos que ter a base de apoio a um governo e nós temos que ter uma oposição. Só que nós temos que ter uma linha tênue e até muitas vezes difícil de ser buscada, que é a linha da independência. O legislativo no Brasil tem que ser independente. Independente. E é isso que eu tenho tentado mostrar. Quando o assunto merece críticas e críticas pesadas, nós vamos a fundo. Nós não podemos ter receio de falar a verdade. Mas também nós temos que ter a capacidade de aprovar e de reconhecer projetos bons e também de elogiar a administração quando manda projetos bons e que possam cumprir a sua função. Podemos citar inúmeros trabalhos que merecem críticas do governo. Podemos citar. Posso falar das obras do PAC, que as obras serão importantes, mas o financiamento vai comprometer a cidade. Podemos falar do dia a dia da cidade, buraco, vazamento, mato alto, posto de saúde faltando médico, uma vergonha na saúde com pessoas morrendo. Podemos falar dos pontos negativos, mas também podemos olhar para os pontos positivos, e aqui posso citar um, em que nós aprovamos na Câmara a atividade delegada e que está funcionando hoje em Ribeirão. O policial hoje de Ribeirão Preto pode fazer o bico legalizado. O bico com armamento, com farda, e isso é um projeto que a prefeita mandou para a Câmara. Fiz questão de votar, fiz questão de elogiar e fiz questão de dizer à própria prefeita que é um projeto positivo. Então nós temos que ter independência para criticar, para bater forte quando a população assim exige, mas temos que ter a linha da independência para poder votar também favorável àqueles projetos bons. Tá, daqui a pouquinho a gente termina o programa, mas vamos listar aqui pelo menos as 3 coisas principais que o pessoal te reclamou. Houve época que era emprego. Agora, o que está pegando que a população reclama? O serviço público, Sérgio. Serviços públicos na cidade estão falhando e muito. Eu até brinco que o setor de limpeza urbana, ele antigamente parecia uma tartaruga, porque ia muito devagar. Hoje parece que essa tartaruga quebrou a pata, não é? Porque não está nem andando. Então são serviços públicos que estão ineficientes, ineficazes, problemas relacionados ao DAERP, vazamento de água pipocando pela cidade toda, situações em que as pessoas pedem a intervenção, coisas básicas, uma poda de árvore, por exemplo, e que a prefeitura não consegue dar resposta a contento. O dia a dia da cidade não está indo muito bem. Não está indo muito bem porque, infelizmente, o poder público não se profissionalizou.
É isso que tem que mudar, a mentalidade do gestor público, não é? Então, os serviços públicos gerais, saúde também estão falhando muito, está falhando muito. Então, são esses problemas diários que a população reclama muito, que poderia não ter, mas que tem. Tem também por aquilo que eu disse no começo da entrevista, a ausência de conexão, de elo, entre prefeitura municipal e cidadão. A prefeitura, quando souber ouvir as pessoas, dar mais credibilidade às pessoas, talvez a situação possa mudar. Vereador, deixa eu ver se eu, como cidadão, consigo entender. Nós votamos, às vezes, nas pessoas, e eles têm um plano de governo, que às vezes não é ele que faz. É lá um marqueteiro ou alguém que assessora. Ou o Google, é só colocar plano de governo no Google que vai te dar uma infinita, uma série de planos de governo. Então, aí a gente acaba votando num político e não num gestor, num gerente, em alguém capacitado. Tá, tudo bem. A cidade também precisa de um político e precisa... Mas também, às vezes esse político não coloca nas secretarias ou nos cargos competentes. Técnicos especializados para aquilo. Você acha que a falha está em a gente votar no político ao invés de escolher um gestor? Ou é o político que não está colocando as pessoas certas no lugar certo e acaba virando esse embrolho? O cargo do executivo é um cargo que deve ser ocupado, Sérgio, por pessoas que tenham, não é conhecimento específico, mas conhecimento de gestão de uma forma global. Nem precisa de muito estudo para isso. Basta a pessoa ter a humildade e a capacidade para reconhecer que tem que colocar em cada posto pessoas qualificadas. Estava ouvindo outro dia uma entrevista antiga feita com um dos maiores especialistas em administração pública, Dr. Adib Jatene. E ele falava de um ministro da saúde não ser médico. O repórter, então, questionava. Eu ia te perguntar isso. Sim. O repórter o questionava. Doutor Adib, o senhor acha correto nomear um ministro da saúde que não é médico? É uma pessoa que não é especializada na área, pode cometer equívocos. E o Adib Jatene, com sua sabedoria, disse, olha, se for médico, tem que esquecer que é médico. É bom que não seja. Por quê? Para administrar, você tem que ter conhecimento em gestão da máquina administrativa. E ele deu um exemplo. Imagine um hospital. Um hospital que tem vários setores, oncologia, cardiologia, ortopedia. Se o gestor do hospital, por exemplo, for um médico cardiologista, o que vai acontecer com o hospital? O setor de cardiologia vai ficar impecável. Até porque ele cardiologia conhece, e ele conhece, gosta, sabe as necessidades, gosta, né? gosta. E vai se dedicar. Por sua vez, o setor de ortopedia tende a ser esquecido. O setor de oncologia tende a ser esquecido. É natural isso. É natural. Assim também na administração pública. Se você vai colocar para comandar uma pasta da saúde, é bom que não seja médico. Mas se for médico, tem que esquecer que é médico. Por quê? Tem um corporativismo também da categoria. E o ministro, um secretário da saúde, vai ter que bater de frente, muitas vezes, com a própria categoria. Complicado. E isso é natural. Na administração pública, o gestor quer, você vai trabalhar mais. O que o médico vai falar? Eu quero trabalhar, mas eu quero ter os meus horários de folga, eu quero ter os meus outros serviços. Então, para você conseguir se alinhar, é bom que não seja médico. Assim também na pasta da Secretaria da Educação. É bobagem pensar que para ser secretário da Educação tem que ser aquele professorzinho. Aquele professorzinho que educou criancinhas, nada disso. Tem que ser um bom gestor para saber alocar os recursos de forma correta. Então, nós temos que começar a ampliar, principalmente, a cabeça do gestor, do prefeito, para que ele possa nomear pessoas competentes para os cargos corretos. E mais, um desafio para o Executivo é conseguir ter uma boa relação com a Câmara, é conseguir respeitar o Legislativo em todas as suas esferas. Quando eu falo Câmara, também me refiro ao Plano Estadual, Assembleia, e ao Plano Federal, Congresso Nacional. Manter uma boa relação harmônica com o Legislativo, mas sem sofrer aquela influência direta do Legislativo nos atos do Executivo. Não que os vereadores não possam apontar soluções, é bom que o façam, mas sem determinações. Um dos grandes males, por exemplo, do Congresso Nacional é que o Congresso é amarrado às ordens do Executivo, porque ali estão os grandes caciques, donos de ministérios.
Então, nem mesmo o chefe do executivo passa a ter poder sobre os seus cargos. E aí também é uma situação complicada. Por isso que um desafio para o executivo que pretende governar o Brasil, um estado ou uma cidade, é conseguir manter uma boa relação com a Câmara, conseguir respeitar os vereadores, conseguir dar espaço aos legisladores, mas sem vender o executivo. Tendo apoio na Câmara para aprovar projetos bons, mas sem lotear a administração pública. Eu acho que esse é o caminho do futuro do Brasil e que os novos gestores, que os grandes gestores que aí estão, têm que pensar. Bom, nós estamos nos últimos minutos. Gostaria que você agora falasse com o munícipe. O que ele pode esperar de você nesses últimos anos de legislatura e se tem planos para o futuro, o que ele pode esperar de você? Porque são pelo menos 43 mil que votaram em você. Foram sim. Não é? Num total de 98.870 votos, 43 praticamente foram dados aqui de Ribeirão Preto. Tenho apenas a agradecer, a dizer ao cidadão de Ribeirão Preto que conheceu o meu trabalho, que conhece o meu trabalho, e que eu vou continuar nessa mesma linha. Sei que muitas vezes nós podemos tomar uma posição que não agrada uma pessoa ou outra, mas é sempre tentando acertar, é sempre tentando fazer o máximo possível de projetos bons, de atuação positiva, sem perseguições pessoais. Meu mandato na Câmara, quem acompanha, eu jamais fiz algum ataque a alguma pessoa enquanto pai de família, enquanto mãe de família. Jamais alguma pessoa enquanto cidadão. Nós vamos continuar questionando sim os atos administrativos, vamos continuar questionando sim a prestação do serviço público à população, continuar denunciando aquilo que tem que ser denunciado e, claro, apontando soluções. A cada crítica que fazemos, nós temos a obrigação moral de apresentar uma solução, e é isso que nós estamos fazendo, com projetos bons, com ideias boas, com ideias novas, tentando construir uma cidade melhor. Vereador, muito obrigado. Força na peruca, como diz o pessoal aí, temos uma cidade para construir, né? Vamos lá, obrigado, parabéns mais uma vez a você, aos câmeras, a toda a equipe aqui de produção da TV Câmara. Esse contato do Legislativo com a população é fundamental para fortalecer a cidade, com certeza. Valeu. E você que está conosco, continue conosco. A gente tem muito mais para você. Tchau, tchau.